Uma história muito desagradável aconteceu com a garota, e ela teve que fazer tudo o possível para sobreviver. Ela sabia que não deveria se meter com o personagem principal, Frank Johnson, que foi internado no asilo poucos dias antes de ela assumir o corpo da vilã. O pai de Sienna, Visconde Ludwig, administrava o estabelecimento. No canto mais distante do abrigo, a garota procurava por aquele de quem tanto precisava. Finalmente, ela o encontrou e pediu ao pai que o entregasse a ela. O Visconde mal podia acreditar que sua filha estava falando de um leopardo das neves. Ela se apaixonou por ele à primeira vista, pois o leopardo era tão belo quanto a neve. Sienna imediatamente deu um nome a ele e prometeu domesticar o animal. Essa história já lhe era familiar. Sienna Love It, uma garota para quem prisioneiros eram apenas brinquedos. Frank Johnson era um prisioneiro que sofreu todo tipo de abuso nas mãos de Sienna. O garoto era o personagem principal e o único herdeiro nascido da Duquesa Adele, da família Leão, e do Duque Louis, da família Pantera Negra. No entanto, Frank tinha um defeito. Ele não era nem leão, nem pantera, mas apenas um mutante, um leopardo das neves. O Duque e a Duquesa viraram as costas para o filho desde o momento em que ele nasceu, e os outros também o evitavam. Sob o olhar de desprezo daqueles ao seu redor, Frank fugiu do Império Snowvel e conseguiu se esconder no reino de Grandly, onde vivem pessoas. O leopardo das neves estava em um orfanato onde prisioneiros eram vendidos como escravos. Frank sofreu todo tipo de humilhação por ser apenas um leopardo das neves. Tudo isso aconteceu até que o Duque veio buscá-lo. Por algum motivo, ele foi ao abrigo procurando por Frank. Conforme a história avançava, ficou claro que o personagem principal havia sido torturado. As atividades ilegais do abrigo prisional e o abuso de poder levaram à morte da família Love It. E esse foi o fim de Sienna. Há alguns dias, a garota percebeu inesperadamente que sua vida terminaria exatamente assim. Os criados da casa sussurravam que Lady Sienna havia fugido novamente naquele dia e que causaria problemas ao Visconde mais uma vez. Descobriu-se que, no dia anterior, um dos criados viu o homem chorando. Ultimamente, a garota nem chamava o Visconde de pai. Ela imediatamente percebeu que era Sienna Love It, do romance. E, se tudo seguisse o enredo original, ela morreria em breve. Ela não sabia o que fazer. Não havia para onde voltar, de qualquer forma. Ela não se lembrava de quem era antes ou como morreu. A solidão de Sienna foi interrompida por uma criada que trouxe pão caseiro feito com os melhores ingredientes. E o Visconde também encomendou muitos vestidos novos para sua filha. A garota percebeu que não era a pior opção ficar ali. Comida deliciosa, roupas bonitas e até mesada. Sienna decidiu sobreviver como filha de um nobre rico. Para alcançar esse objetivo, ela precisava proteger o personagem principal. Frank, o protagonista, já estava preso em um orfanato, e primeiro ela precisava tirar o rapaz de lá. Ela já conhecia os eventos futuros e as pessoas. Sienna foi até seu pai e disse que queria ir ao abrigo para levar Frank para casa e domesticá-lo. O Visconde era contra, pois acreditava que o animal era extremamente perigoso e impossível de domesticar. Ludwig adorava sua filha e ouvia tudo o que ela dizia. No final, Sienna teve que passar vários dias convencendo seu pai a aceitar Frank. Ao acordar em seu quarto, a garota viu os rostos preocupados de seu pai e da criada. Ela realmente tinha desmaiado? Para o Visconde, isso fazia sentido, pois sua filha chorou por vários dias e depois desmaiou porque queria muito aquele leopardo das neves. A criada pediu à senhorita que não se movesse, dizendo que ela estava muito doente e precisava ficar deitada. Vendo o rosto chateado de Sienna, a criada disse que o leopardo já estava na mansão e que ela não precisava procurá-lo. Parecia que o futuro havia mudado. O animal estava deitado calmamente, não muito longe da cama da senhorita. O método do Visconde para domesticar animais envolvia violência, tortura e outras demonstrações horríveis de crueldade. Sienna decidiu que precisava manter seu pai e Frank o mais afastados possível um do outro. A garota disse ao pai que gostaria de descansar agora. Ele concordou, mas não saiu. Sem tirar os olhos de Sienna, ele pensava em como sua filha era bela. Ela pensava em como queria que o Visconde saísse o mais rápido possível. Voltando sua atenção para o leopardo das neves, Ludwig notou seu olhar estranho, sugerindo que Sienna deveria trancar a fera, afinal. Frank claramente não gostou da ideia e começou a rosnar para o Visconde. O homem pegou um chicote e estava prestes a bater no animal por tal comportamento. Em um instante, Sienna bloqueou o golpe do chicote do Visconde.
Ludwig não teve tempo de reagir e acabou acertando sua filha. Isso a machucou, e sangue foi derramado. Com lágrimas nos olhos, o homem correu até sua filha e a abraçou com força. Ele sentiu uma culpa terrível por ela. Enquanto isso, a garota rezava para que seu pai não batesse no Leopardo das Neves. Foi terrível. O Visconde sabia que seus próprios filhos eram preciosos. Mas, por algum motivo, ele não entendia que os filhos dos outros também eram. No entanto, Siena estava feliz que o Leopardo das Neves não foi ferido. Ela prometeu a si mesma que, a partir de agora, protegeria o animal. A ferida do chicote foi costurada, mas a garota não se importou muito. Ela não podia acreditar que seu próprio pai quase machucou Frank. Ela não tinha intenção de domesticar o animal da mesma forma que o Visconde fizera. Mesmo que levasse algum tempo, não havia motivo para apressar essa questão. Siena mantinha os olhos em seu Leopardo das Neves, imaginando o que ele estava fazendo agora. O animal ficou quieto. O Visconde bateu na porta, pedindo permissão para entrar. A garota respondeu severamente que não queria que ele entrasse. Ela estava com raiva dele. Desde que toda essa situação aconteceu por causa de seu pai, o homem sinceramente não entendia por que sua filha estava tão zangada com ele. Ele pediu perdão, dizendo que estava muito preocupado com ela. No momento, Siena não tinha intenção de perdoar o Visconde e não queria vê-lo. A garota teve que suportar a dor da ferida, mas não tinha do que se arrepender, pois estava protegendo Frank. Para ela, a saúde de seu Leopardo das Neves estava acima de tudo. Ela pediu ao animal que comesse para que pudesse se recuperar rapidamente. Frank merecia mais, para começar. Siena ia mudar isso aos poucos. Inesperadamente, ela descobriu feridas recentes sob a coleira do Leopardo das Neves. A garota não podia acreditar. Ele ainda não havia sido tratado e foi deixado sem cuidados. Ela realmente esperava que Frank não tivesse recebido essa ferida ali. Siena tentou perguntar ao Leopardo como exatamente aquela ferida apareceu, mas só obteve silêncio em resposta. Ela sentiu que o animal estava em más condições e perguntou gentilmente se podia se aproximar. Siena precisava alimentá-lo e curá-lo imediatamente. Ela estava um pouco assustada, mas precisava fazer isso. O Leopardo das Neves começou a rosnar em desaprovação. A garota não conseguia nem tocá-lo, embora o tivesse salvado de ser chicoteado. Ela decidiu acalmá-lo, perguntando se ele queria comer, mas, em resposta, Frank apenas rosnou. Após alguns segundos, o animal a olhou com um olhar piedoso, e Siena percebeu que ele estava com fome. Ela disse que ia sair para comer agora, convidando-o a acompanhá-la. Ela tinha certeza de que ele estava faminto após não comer por vários dias. O Leopardo das Neves não se moveu. Então, Siena decidiu que, se ele não fosse comer, ela também não comeria. Uma criança tão pequena e jovem estava com a saúde debilitada. Ele nem queria comer. Com a intenção de deixar tudo como estava, os olhos de Frank diziam isso. A partir daquele momento, Siena parou de comer. Após algum tempo, a garota percebeu que não podia deixar as coisas assim. Ela trouxe ao Leopardo das Neves uma grande abundância de pratos, dizendo que não sabia do que ele gostava, então pediu que preparassem de tudo. Sua segunda ideia para se aproximar do animal foi que ela dormiria ao lado dele. O terceiro plano para chamar a atenção foi que Siena fingiu que sua ferida doía tanto que até seu pai acreditou e veio correndo, preocupado com sua filha. Por várias noites seguidas, a garota dormiu no chão ao lado de Frank. Cedinho pela manhã, o pai entrou no quarto, oferecendo à filha uma sopa. Ela repetiu mais uma vez que não comeria, então não adiantava insistir. Após essas palavras, Frank se aproximou de Siena e a olhou. Naquele momento, a garota presumiu que eles conseguiriam encontrar uma linguagem comum. De repente, o Leopardo das Neves se virou e foi na direção oposta. Caminhando até o prato de comida, Frank comeu tudo e então olhou para Siena, indicando que era a vez dela. A garota ficou incrivelmente feliz por ter conseguido algum progresso em termos de domesticar o animal. O pai não conseguia entender se sua filha realmente gostava tanto do Leopardo das Neves. Ao receber uma resposta positiva, o Visconde ficou um pouco chateado. Ele achava que não era bom ter animais selvagens tão próximos. Siena, honestamente, não entendia por que havia necessidade de um abrigo nesse caso e por que Frank estava em tão mau estado. O Visconde considerava isso um perigo, então ele precisava estar no controle. Controlar, não proteger.
Nesse caso, a garota decidiu cuidar do Leopardo das Neves ela mesma e supervisionar tudo. Ludwig estava muito curioso para saber o que sua filha faria se o Leopardo das Neves de repente a atacasse. O Visconde começou a se culpar por ter permitido que isso acontecesse. Apesar de seus pedidos, ele não podia nem imaginar que sua filha acabaria ao lado de um Leopardo das Neves. Ainda assim, ele já havia lhe dado esperança, e então decidiu verificar se Siena tinha certeza de que poderia cuidar dele sozinha. A garota estava confiante de que conseguiria. Ela pediu ao pai que não batesse mais em Frank. Mostrando a ferida do chicote, a garota disse que doía muito. Além disso, o médico disse que, após um golpe de chicote, ficaria uma marca de qualquer forma. Levaria tempo para curar e seria muito doloroso. Após essas palavras, o Visconde começou a chorar. Ele estava incrivelmente magoado e ofendido por ter causado dor à sua filha. Siena quis sentir pena de seu pai, mas mudou de ideia. Ela não podia mostrar fraqueza. Porque, durante todo esse tempo, o Visconde usava métodos cruéis de educação. Ela precisava mudar isso. Ela fez seu pai prometer que nunca mais bateria no Leopardo das Neves. Ela também pediu ao Visconde que não ficasse mais com raiva e não xingasse. O homem pediu perdão à filha. Ele estava envergonhado e magoado por tudo isso. Após essa conversa, o Visconde realmente não incomodou Frank. No entanto, o animal começou a olhar muito atentamente para a garota. Satisfeita que o Leopardo das Neves estava comendo novamente, Siena ofereceu aplicar remédio em sua ferida. Frank começou a rosnar em desaprovação. Seu pelo ficou eriçado. A garota não teve escolha a não ser fazer isso. Ela achava que ele estava preocupado com ela e que por isso estava comendo. Mas, no fim das contas, o animal estava apenas com fome. Siena perguntou se ele continuaria comendo, como se o avisasse que, se ele se recusasse a comer, ela também o faria. Frank cobriu as orelhas com as patas. Parecia que ele não queria ouvir. Siena prometeu a ele que não o machucaria, para que ele pudesse relaxar. Alguns dias depois, a garota se perguntou se parecia estranho chamar o animal de Frank, já que ele havia recebido um nome completamente diferente no abrigo. O Leopardo das Neves comia com grande prazer. Chamá-lo de Leopardo das Neves era estranho demais. Não criava uma sensação de proximidade. Era como chamar um gato apenas de gato. Ela gostaria de dar a ele outro nome antes que o Duque chegasse. Siena teve a brilhante ideia de chamar o animal de Ruby, pois seus olhos pareciam rubis brilhantes. A criada achou que pareciam sangue espalhado em um pedaço de papel. Mesmo assim, ela decidiu chamá-lo de Ruby. Mas primeiro, precisava pedir sua permissão para saber se ele gostava do nome. Siena decidiu que, se o Leopardo das Neves não respondesse, ela tomaria isso como consentimento. Ela deu a ele 3 segundos para responder. Não recebendo resposta, a garota concluiu que ele gostou do novo nome. Ruby estava um pouco letárgico ultimamente. Siena sugeriu que o animal estava estressado por ter ficado preso por tanto tempo. A garota sonhava que seu Ruby pudesse falar. Ela realmente sentia falta disso. Pelo seu olhar pensativo, a criada percebeu que algo estava errado. Siena estava preocupada porque o Leopardo das Neves parecia muito abatido. Ela achava que estavam se aproximando, mas ele se afastou dela novamente. A criada não sabia o que aconselhar. Mas pediu à senhorita que não fizesse mais coisas estúpidas. Quando a garota estava prestes a expressar sua opinião, Siena a interrompeu, dizendo que precisava estudar algo. A criada ficou extremamente surpresa que a senhorita fosse estudar. Isso era surpreendente porque Siena nunca gostara de estudar antes. Mas a senhorita pediu a Rose que esquecesse a antiga versão dela. Agora ela não era mais a mesma de antes. Siena estava determinada a aprender o máximo que pudesse sobre Ruby. O que o Leopardo das Neves mais gostava? O que precisava ser feito para que ele se sentisse melhor? Ela realmente gostava de Ruby. Achava que ele era bonito e legal. Rose tentou avisá-la que era perigoso. Nunca se sabia o que poderia acontecer. Ele era um predador. Mas Siena tinha certeza de que nada aconteceria, porque só ela sabia quem ele realmente era. Se a senhorita realmente queria estudar, a criada sugeriu que ela falasse com o Visconde e pedisse que ele nomeasse oficialmente um professor. Por enquanto, sugeriu que Siena fosse à biblioteca e pegasse um livro. A senhorita concordou imediatamente. Enquanto o professor não chegava, essa era a opção mais lógica.
Em geral, leopardos das neves eram mutantes, então provavelmente não haveria informações sobre eles. A garota decidiu primeiro procurar algo sobre panteras negras. Ela esperava que nos livros encontrasse suas peculiaridades ou atividades favoritas, então faria tudo o que Ruby gostasse. Enquanto Sienna se dirigia à biblioteca, notou uma atmosfera estranha na mansão. Inesperadamente, as criadas se curvaram diante da senhorita e, uma após a outra, repetiram que estavam felizes em vê-la. Sienna não conseguia entender o que estava acontecendo. Surpreendentemente, Rose estava completamente calma. A situação parecia incrivelmente familiar para ela. Não importava quantas vezes passasse por isso, a garota ainda era uma vilã, e ainda estava nervosa. Parando perto de uma das criadas, Sienna perguntou se ela estava bem. Alguns segundos depois, no lugar de uma garota, apareceu um filhote de cachorro com olhos extremamente fofos diante dela. A senhorita sugeriu que talvez essa garota também fosse uma prisioneira. Disse a ela para não ter medo, que não faria nada de ruim. O filhote desmaiou de alegria. Rose, com absoluta calma, disse que seu nome era Mori. Inicialmente, ela vivia em um abrigo e depois acabou na mansão. Sienna não podia acreditar que isso era possível. A criada lembrou que a própria garota a escolheu e deu a ela um nome. Mas o problema era que a senhorita não se lembrava disso. Ela decidiu perguntar a Rose se algum dia havia maltratado Mori. Claro, isso acabou sendo verdade. Normalmente, prisioneiros tinham que ser espancados para obedecerem melhor. Sienna e o Visconde tinham os mesmos métodos. A garota sentiu muito por ter se comportado de maneira tão inaceitável antes. Não podia acreditar que Mori tremia mesmo estando desmaiada. Ela devia ter sofrido muito. Sienna se virou e caminhou na direção oposta, dizendo que de repente se sentiu mal. A criada quis saber o que a garota pretendia fazer. Ela não pretendia fazer nada pelo qual tivesse que se desculpar depois. Rose teve a estranha sensação de que a senhorita não era mais a mesma que ela conhecera antes. Sienna aconselhou-a a aceitar isso, pois não pretendia mais agir como antes. Ela não sabia se esse comportamento estava relacionado ao leopardo das neves ou não. De qualquer forma, a violência sempre era ruim. Talvez a garota fosse assim antes, mas agora não. Após colocar Mori para descansar, a garota se perguntou por que a antiga Sienna zombava tão desesperadamente dos prisioneiros. O filhote era tão pequeno e fofo. A garota não conseguia entender como era possível zombar e atormentar criaturas assim. Era preciso se esforçar muito para bater em algo tão pequeno. Embora, se eles tinham coragem de zombar de um predador selvagem, então uma garotinha como aquela não era nada para eles. Sienna foi distraída do filhote por uma criada que apontou para um Ruby claramente interessado. A garota pegou Mori e o levou na direção do leopardo das neves, o que realmente surpreendeu Rose. Ela trouxe o filhote bem perto do rosto de Ruby. Com o rosnado ameaçador do predador, Mori só conseguiu soltar um guincho e desmaiou novamente. Sienna achou que os homens-fera se dariam bem uns com os outros. Ela estava errada? A garota começou a entrar em pânico quando Mori começou a espumar pela boca, mas Rose a acalmou, argumentando que o filhote era muito pequeno e que era difícil para ele enfrentar o espírito de um animal selvagem. A criada sugeriu deixar o filhote sozinho para que ele voltasse a si. Mas, por precaução, ela chamaria um médico. Sienna só queria apresentá-los, mas cometeu um erro e teria que ser muito cuidadosa no futuro. Rose acreditava que não se deveria entregar o coração tão facilmente a uma fera predadora. O médico dedicado informou que Mori apenas desmaiou e logo se recuperaria. A garota suspirou aliviada. Ela estava muito preocupada com o filhote. O médico estava prestes a sair. Sienna puxou sua manga, pedindo que ele esperasse. Olhando nos olhos dele, ela perguntou se ele por acaso era um homem-fera. Pelo olhar dele, a senhorita entendeu que não estava enganada. Ela esperava que ele a ajudasse, já que era médico e provavelmente sabia muito. George ficou um pouco perdido sobre como poderia ajudar Sienna. A senhorita queria saber o máximo possível sobre os homens-fera. O médico imediatamente presumiu que ela queria saber sobre articulações e sangue, sobre a aorta, medula óssea, axoníos. George ficou surpreso que essa garota cruel estivesse planejando estudar. Ele pensou que não bastava para ela organizar um abrigo para pessoas como ele, mas agora ela queria experimentar com eles. Sienna não sabia o que o médico estava pensando, mas presumiu que não eram as melhores coisas.
Ela imediatamente o avisou que não era o que ele estava pensando, perguntando se ele tinha seu próprio consultório. Claro, George tinha seu próprio consultório. Assim que a garota ouviu isso, pediu insistentemente ao médico para irem até lá. O rapaz ficou extremamente surpreso, avisando que o lugar onde ele vivia era pequeno e sujo demais para uma jovem senhorita. Para Siena, isso não era um problema. Ela acreditava que, em vez de procurar um professor qualquer, era muito melhor aprender com homens-fera de verdade. A senhorita notou que George tremia muito, perguntou o que estava acontecendo, mas o médico mentiu, dizendo que estava tudo bem, embora ele mesmo pensasse que a garota o deixasse ir o mais rápido possível. De repente, as orelhas do rapaz saltaram para fora. Essa criança de 8 anos podia ser o puro mal, mas por que esse homem adulto estava tão assustado? De qualquer forma, Siena precisava tentar acalmá-lo. Ela começou a explicar a George que ele não tinha com o que se preocupar. Ela não faria nada de ruim a ele. O rosto dele ainda estava tão assustado quanto antes. Então, a garota estendeu o dedo mindinho para o rapaz em sinal de reconciliação, prometendo mais uma vez que ele estava completamente seguro. O médico notou que ela havia mudado desde o último encontro. Ele também estendeu o dedo mindinho para ela e prometeu ensiná-la tudo o que sabia. O pai entrou no quarto sem ser convidado. Siena não ficou feliz em vê-lo, pois havia pedido que ele não entrasse, mas o Visconde não podia perder o almoço com sua filha. O Leopardo das Neves olhou para o homem com desaprovação. A garota sabia que Ludwig era um pai maravilhoso, mas não conseguia entender por que ele era tão cruel com essas criaturas. O Visconde perguntou à filha se ela almoçaria no quarto novamente hoje ou se algo havia mudado. Siena ia jantar no quarto, pois estava muito ocupada cuidando de Mori e não dando atenção suficiente a Ruby. No entanto, o Leopardo das Neves não parecia querer sair de seu canto. A garota decidiu contar ao pai que ia estudar sobre os homens-fera. Ela acrescentou que primeiro planejava adquirir conhecimentos básicos para poder cuidar melhor de Ruby. A julgar pela expressão no rosto do Visconde, essas palavras foram uma grande surpresa para ele. O homem já havia sido informado que sua filha dera um nome ao Leopardo das Neves. Siena admitiu que ainda não sabia muito sobre Ruby e que cometeu um erro naquela manhã. Ludwig decidiu confirmar com sua filha se ela realmente precisava disso. Ele acreditava que aquele predador precisava de uma educação mais rigorosa. Vendo o Visconde alcançar o chicote, Siena gritou alto que havia pedido para ele não fazer isso. O pai chamou a filha de coração mole demais. Siena achou isso um completo absurdo. Ela era uma criança pequena que queria estudar os homens-fera. Não se tratava de sua bondade. Ludwig disse que encontraria o melhor professor para sua filha. A garota, claro, apreciou suas tentativas de ser um bom pai, mas disse que já havia encontrado um professor para si. Quando o Visconde ouviu que sua filha seria ensinada pelo Dr. George, ficou horrorizado, pois esse homem era de uma classe inferior. Era inútil discutir com Siena. Além disso, ela já havia feito sua escolha, acreditando que ele poderia contar a ela sobre os homens-fera melhor do que ninguém, já que ele mesmo era um deles. A garota insistiu que não precisava de nenhum outro professor além de George. Após conhecê-lo, ela percebeu que ele era o professor mais adequado. Além disso, a senhorita presumiu que seu pai escolheria como professor alguém que compartilhasse suas visões sobre os homens-fera. Siena planejava criar melhores condições para os homens-fera. Ela sabia que, por causa disso, no futuro teria que enfrentar o descontentamento de seu pai repetidamente. Olhando nos olhos de seu pai, a garota pediu perdão. O Visconde imediatamente abraçou sua filha com força e disse que ele mesmo era o culpado por tudo. O homem acreditava que sua filha não tinha nada pelo que se desculpar. Apesar de todas as consequências, Siena não ia desistir de seu plano. Ela estava trabalhando muito ultimamente. Primeiro, precisava estudar muito nas aulas de George. A garota esperava que o Duque viesse buscar Ruby em breve. Se ele partisse, ela poderia escapar do enredo original e viver feliz. O Leopardo das Neves era muito fofo, mas as circunstâncias eram essas. Siena passou horas pensando em como mudar o futuro deles. George acreditava que a garota e Ruby ainda não haviam formado um laço. Mas, se continuassem passando tempo juntos, tudo mudaria. O problema era o tempo. A senhorita presumia que seu professor estava pensando que ela começaria a maltratar Ruby novamente. Ela entendia perfeitamente as preocupações dele, mas tentou convencer George de que não havia com o que se preocupar. De qualquer forma, eles não estavam destinados a formar um laço forte.
Ficariam juntos apenas até o Duque aparecer. O professor perguntou a Siena o quanto ela já sabia sobre leopardos das neves. A garota provavelmente já havia ouvido que a espécie de predadores se tornará muito rara. Tudo isso era devido à mutação. Agora, havia cada vez mais panteras negras entre eles. A senhorita não entendia de forma alguma qual era a diferença. Um leopardo é um leopardo. George sabia que as coisas não eram tão simples. Os homens-fera tentam não ultrapassar os limites de sua espécie. Panteras negras ficam com panteras negras. Cervos passam tempo com cervos. Se um animal é diferente de alguma forma, será difícil para ele se encaixar na sociedade. Esse leopardo não tem ninguém com quem formar um laço familiar próximo. Ele é o único de sua espécie. George nunca experimentou isso ele mesmo, mas devia ser muito solitário. No livro, o leopardo das neves também não conseguia se dar bem com sua família. Ele estava sozinho desde que deixou sua casa. Siena admitiu que Ruby não era muito afetuoso com ela. Ontem, ela pensou que haviam se aproximado um pouco, mas hoje tudo voltou ao normal. O professor sabia que não era tão fácil. Além disso, ele era uma fera selvagem e, mais de uma vez, havia encontrado traição daqueles em quem confiava. Siena chegou à conclusão de que precisava se esforçar mais. Ela tinha que fazer pelo menos isso por ele até que o leopardo das neves se recuperasse. Quando a senhorita acordou, viu a criada à sua frente. Rose ficou surpresa porque parecia que Ruby finalmente havia se aberto para Siena. A senhorita não conseguia acreditar, pois seu professor havia dito que não era tão fácil. Nesse caso, Rose perguntou como a senhorita explicaria tal coisa. O predador estava tão calmo, mesmo com a coleira. Será que ele realmente começara a confiar na garota? Siena decidiu perguntar a ele sobre isso novamente. Virando-se para Ruby, ela perguntou por que ele dormia assim. Era realmente tão confortável para ele? A garota começou a empurrá-lo para que ele se afastasse um pouco, já que a coleira estava no caminho. O leopardo das neves finalmente deu o primeiro passo, mas ainda manteve distância. Siena se perguntou se deveria parar agora ou continuar. De repente, ela correu até Ruby e o abraçou com força. O leopardo das neves permaneceu calmo, olhando nos olhos dele. Siena perguntou com esperança na voz se isso significava que agora eram amigos. Ruby soltou um rosnado gentil e deitou a cabeça no ombro da garota. A senhorita ficou muito feliz por ter conseguido aumentar suas chances de sobrevivência. Siena sentou-se ao lado do leopardo das neves adormecido. Ela precisava curar a ferida dele, mas o animal não permitia. Ele não gostava de ser tocado, então ela tinha que fazer isso secretamente à noite. A garota pensou que não queria dormir de jeito nenhum, mas, após alguns segundos, simplesmente tombou e adormeceu. O quarto estava frio. Ruby pegou um cobertor para cobrir Siena. A senhorita caiu em um sono doce ao lado de seu leopardo das neves. Pela manhã, quando abriu os olhos, ficou muito surpresa ao encontrar Ruby deitado bem ao lado dela. Surpreendentemente, o predador observava a garota dormir. Já havia uma semana desde que Siena estava com Ruby, e o leopardo das neves não mais a tratava com cautela. Ela achava que ele era incrivelmente fofo, mesmo sendo tão tímido. Encontrando o cobertor, Siena se perguntou quem poderia tê-la coberto. O leopardo das neves se aproximou da garota e a abraçou. A senhorita presumiu que ele estava com fome e perguntou se poderia servi-lo o café da manhã. Ruby de repente começou a lamber ela. Siena não conseguia entender o que estava acontecendo, porque o leopardo de repente começara a se aconchegar tanto. No canto da boca dele e no pescoço dela, a garota notou sangue. Ela presumiu que o sangue vinha da ferida. Siena ficou surpresa que Ruby a tratava enquanto ele mesmo estava ferido. A senhorita decidiu tentar a sorte novamente e perguntou ao leopardo das neves se deveria trazer uma pomada curativa. Rose entrou no quarto para entregar roupas novas para a filha do Visconde. Ao ver tal cena, ela ficou com medo por sua senhora e imediatamente começou a bater em Ruby com as roupas que trouxera para que ele deixasse Siena em paz. A criada correu imediatamente para sua senhora para se certificar de que ela estava segura, explicando que jogará as roupas sobre o animal por segurança. Assim que a garota baixou um pouco a guarda, sua família voltou aos truques antigos, e ela imediatamente começou a explicar que Ruby havia lambido sua ferida, que de repente se abrirá. Rose ficou furiosa com o que ouviu. Ela não entendia como esse prisioneiro ousava tocar a ferida da senhorita. A garota estava convencida de que esse animal era sujo.
A criada ia imediatamente cuidar da ferida de sua senhora. Siena não conseguia entender o que havia de errado com Rose, porque ela estava de mau humor. Mesmo que a garota tentasse proteger a senhorita, ela ainda não conseguia suportar ver Ruby sendo tratado com desdém. A criada ouviu as palavras de sua senhora e, virando-se para o Leopardo das Neves, pediu que ele se afastasse para trazer pomada para Lady Siena. A garota sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Após a ferida ser tratada, a senhorita decidiu fazer uma pergunta a Rose. Ela se perguntava por que Ruby não assumia forma humana. Afinal, em forma humana, ele poderia falar, e o tratariam melhor se ele se tornasse como eles. Siena queria saber o motivo pelo qual o Leopardo das Neves não se transformava em humano. Rose disse que era por causa da coleira. A coleira continha um poder mágico que mantinha os prisioneiros em sua forma animal, o que significa que Ruby talvez quisesse, mas não podia se transformar em humano. Siena imediatamente expressou o desejo de remover aquela coisa do pescoço dele. Ela não havia tirado a coleira porque ainda estava cautelosa com Ruby, mas se soubesse disso antes, teria removido imediatamente. A garota insinuou à criada que era hora de ela ir, pois queria descansar. Antes de sair do quarto, Rose pediu à senhorita que não fizesse nada estúpido. A garota insistiu diretamente, pois era muito sério. Assim que Siena ficou sozinha com Ruby, ela decidiu imediatamente remover a coleira dele, apesar de todos os avisos. Ela pensou em talvez simplesmente deixar o Leopardo das Neves escapar. Assim, no futuro, mesmo que o Duque aparecesse, ela não teria que morrer por terem maltratado Ruby. Além disso, parecia-lhe que o animal agora estava em melhor condição física para isso. Ela decidiu que valia a pena libertá-lo. Nesse caso, ela poderia evitar o que estava por vir. Virando-se para Ruby, Siena sugeriu que dessem um pequeno passeio. Cuidadosamente segurando o leopardo pelo focinho, ela prometeu libertá-lo para que ele pudesse ir embora livre, e isso seria o fim de tudo. Se a coleira fosse removida de repente, Ruby poderia se assustar acidentalmente, então a garota teve que fazer isso lentamente. Ao remover cuidadosamente a coleira, Siena notou que a pele por baixo ainda estava vermelha. O animal devia estar com dor. Ela perguntou novamente se ele queria dar um passeio e que não seria má ideia levar algum remédio com ele. Se tomassem o caminho usual, havia a chance de seu pai os notar. Então, Siena decidiu que seria melhor sair pela janela. A garota avisou Ruby para ter cuidado ao descer, pois estavam no terceiro andar. Antes que ela pudesse terminar de falar, o Leopardo das Neves agarrou a senhorita pelo vestido. Siena não conseguia entender o que estava acontecendo. Será que ele realmente ia mordê-la agora? Mas não parecia machucá-la. Ruby segurou a garota e pulou com ela. Ela começou a gritar alto de medo e pelo fato de que estavam prestes a se espatifar. Quando Siena aterrissou, encontrou-se nos braços de Ruby, mas ele não estava mais no corpo de um animal. Só então a garota percebeu que eles acabaram de pular do terceiro andar. Ele era, claro, um felino, mas Siena não sabia que ele podia fazer isso. Ela pensou que seria o fim deles. A senhorita manteve os olhos no rapaz e perguntou se ele era Ruby. Era assim que seu Leopardo das Neves parecia em forma humana. Ele era incrivelmente bonito. Siena ficou chateada porque o rapaz não disse nada a ela, e ela queria tanto ouvir sua voz. Incrivelmente, parecia que seu gato finalmente se tornará humano. Afinal, era ele. As maneiras do rapaz eram exatamente as mesmas que na forma de Leopardo das Neves. Bastava constrangê-lo, e ele imediatamente virava o rosto. Siena ficou surpresa que Ruby não estava indo embora, e decidiu que precisava dizer a ele que ele estava livre. Virando-se para o rapaz, a garota perguntou se ele queria fugir. Parecia-lhe que ele partiria imediatamente, já que fora trazido à força. Siena repetiu mais uma vez que ele podia ir, acrescentando que trouxe alguns remédios para ele levar na viagem. O rapaz ficou em silêncio. Seu olhar deixava a garota muito nervosa. Ela decidiu perguntar se ele realmente tinha saído para passear com ela. De repente, a senhorita ouviu um grito. Alguém a chamava muito animado e alto. Siena sentiu que Ruby não era tão ingênuo na história original, mas era bom que ela ao menos descobrisse agora. Mais uma vez, ela disse a ele que, se ele ia fugir, agora era a hora, porque quando os criados chegassem, ele poderia ser preso novamente. Após tais palavras, o rapaz deveria ter partido definitivamente. Mas ele não se mexeu. Os rostos preocupados do Visconde e de Rose apareceram na janela e perguntaram a Siena se estava tudo bem.
O pai não podia acreditar em seus olhos. Havia um leopardo das neves ao lado de sua filha. A garota presumiu que Ruby não sabia para onde ir. Por isso ele não foi embora. Se fosse esse o caso, ela ia contar tudo a ele. O rapaz começou a virar a cabeça. Não era esse o ponto. Mas, nesse caso, Siena não entendia por que ele não foi embora. Será que ele realmente gostava da coleira? Ela nem duvidava que o leopardo das neves queria partir. Então, parece que seu plano falhou. Segurando a mão do rapaz, a garota disse para ele a seguir e que ela o levaria até a porta dos fundos. De repente, Ruby puxou Siena para si. Antes que ela pudesse entender o que aconteceu, viu seus olhos tristes. Ela perguntou ao rapaz novamente por que ele não foi embora. Ele disse, quase inaudível, que gostava de Siena. Por um momento, a garota pensou que tinha ouvido errado e pediu que ele repetisse o que Ruby acabará de dizer. Ele parecia tão fofo aos olhos dela. Ele gostava dela. Agora, a senhorita podia evitar o final de Conto de Fadas. Siena decidiu esclarecer mais uma vez se ele gostava dela, e era por isso que não queria ir embora, ou se havia outro motivo. Ruby assentiu levemente com a cabeça, mas a garota queria ouvir palavras, não apenas movimentos corporais. Muito envergonhado, o rapaz repetiu que gostava dela. Então, é assim que se sente quando o gato que você tem cuidado confessa seus sentimentos, pensou Siena, mexendo nervosamente com as mãos, ajeitando suavemente o cabelo dele. A garota achou essa confissão maravilhosa. Em resposta, ela disse que também gostava de estar com Ruby. A partir daquele momento, Siena decidiu que estariam juntos de agora em diante. O pai apareceu do nada e olhou para sua filha, tentando descobrir se ela estava machucada. A garota tranquilizou o Visconde, dizendo que estava bem. Passando para Ruby, Ludwig começou a gritar, insultando o rapaz, tentando descobrir o que ele estava fazendo e o que estava se permitindo fazer. O rapaz apenas rosnou em resposta. Siena fechou os olhos com força. Ela estava muito triste que isso estivesse acontecendo novamente. Defendendo Ruby, ela disse ao pai que apenas o convidará para dar um passeio. O Visconde ficou indignado que sua filha tivesse tirado a coleira do rapaz. Ele estava preocupado que o leopardo das neves pudesse tê-la mordido. Pelo rosto de Siena, era claro que ela não gostava nada desse diálogo sem sentido. A última coisa que ela queria era que seu pai odiasse Ruby. Além disso, foi ela quem pediu para ele sair com ela, e ele apenas concordou. O Visconde ficou paralisado por um segundo, depois disse que não odiava o rapaz de forma alguma. O homem só queria transmitir à filha que estava muito preocupado com ela. Pelos olhos do Visconde, era evidente que ele estava prestes a chorar. Siena não conseguia entender o quanto de influência ela tinha sobre seu pai. Colocando a mão no antebraço dele, a garota pediu desculpas ao Visconde, admitindo sua culpa por não ter pensado que seu pai ficaria tão preocupado. Siena prometeu que isso nunca mais aconteceria. A garota não conseguia entender o que estava acontecendo com o Visconde. Ele agora estava chorando na frente de todos os presentes. Acontece que a senhorita não chamava Ludwig de pai há uma semana inteira, e agora ele não conseguia conter suas emoções ao ouvir isso novamente. O homem não podia contar a ninguém sobre seus sentimentos, mas era difícil para ele, muito difícil. Abraçando seu pai com força, Siena pediu perdão novamente, dizendo que se sentia muito culpada diante dele. Isso era demais para ela. Seu pai se comportava como uma verdadeira criança. Ludwig colocava a segurança de sua filha em primeiro lugar e a avisou que, se o leopardo das neves decidisse atacá-la, ela deveria chamar os criados imediatamente. O Visconde alertou que, se Ruby machucasse Siena, ele não poderia mais viver naquele quarto e teria que ser levado de volta ao abrigo. A garota entendeu tudo perfeitamente e também repetiu ao pai que o leopardo das neves nunca fizera nada de ruim a ela. Mesmo que Ruby tivesse assumido forma humana, o Visconde ainda parecia desconfiar dele. De qualquer forma, foi sorte que pelo menos a coleira tivesse sido trocada por uma comum. Assim, Ruby poderia estar em qualquer forma que quisesse. Siena perguntou ao rapaz quantos anos ele tinha. Ela queria saber se eram da mesma idade ou se ele era mais velho que ela. Descobriu-se que o rapaz tinha 10 anos. A senhorita decidiu esclarecer se ele gostava do nome Ruby, já que ela o dera arbitrariamente porque achava que era muito melhor chamá-lo pelo primeiro nome. O rapaz respondeu completamente sem emoção que gostava do nome e que ela podia chamá-lo assim. Siena entregou a Ruby uma pomada curativa que ajuda a eliminar cicatrizes.
O olhar dele confundiu a garota. Ela perguntou se ele sabia como usá-la. Por precaução, Siena decidiu explicar que primeiro era preciso abrir a tampa e depois aplicar a pomada na cicatriz. Então, era por isso que toda vez que ela queria colocar pomada na ferida dele, o Leopardo das Neves ficava tão descontente. Ela imaginou que ele poderia ter algumas memórias ruins associadas a isso. Aparentemente, Ruby recebeu algum tipo de ferimento quando foi capturado. As feridas no pescoço pareciam antigas, e a garota se perguntou de onde vinham. Talvez o Leopardo das Neves tivesse sido maltratado desde a infância. Siena tocou a ferida dele e notou que era séria. A história dizia quase nada sobre a infância do protagonista, então ela sabia pouco, mas parecia que ele teve uma vida difícil. Após aplicar pomada em todas as feridas acessíveis, a garota perguntou se ele poderia aplicar nas demais sozinho. Caso contrário, ele teria que tirar a roupa. O rosto de Ruby mostrou que ele estava envergonhado, e Siena achou isso muito fofo. Quando Rose finalmente saiu, a garota se levantou para observar seu Leopardo das Neves novamente. Ele dormia em uma posição tão desconfortável. Não era bom. Siena só precisaria fechar os olhos em sua cama no dia seguinte para descobrir que Ruby, não importa o quão preso estivesse, fazia o possível para deitar perto dela e adormecer. A garota não entendia por que ele fazia tudo isso, só piorava o estado do pescoço dele. Não doía mesmo? Após remover a coleira do rapaz, Siena pensou em deitar ao lado dele novamente. O Leopardo das Neves acordou de repente e, mais uma vez, a senhorita repetiu que, se ele quisesse fugir dali, que fosse. Ruby apenas permaneceu em silêncio em resposta. Siena disse a ele que ele foi trazido à força, então não havia nada de errado em querer escapar. A garota entendia perfeitamente que cada dia passado ali causava dor a Ruby. O rapaz apenas respondeu que estava tudo bem porque Siena estava ao lado dele. Foi tão doce ouvir isso que a senhorita se perguntou onde Ruby havia aprendido tais palavras. Tudo isso era bom, claro, mas ela queria deixá-lo feliz. Então, ela estava pronta para ajudá-lo a partir se ele quisesse, e se ele precisasse de algo, ela prometeu consegui-lo. Ela até conseguiu economizar algum dinheiro sem o conhecimento de seu pai. Segurando a mão de Ruby, Siena prometeu a ele que, enquanto estivesse ao seu lado, faria tudo para deixar boas lembranças do tempo que passaram juntos. Inesperadamente para a garota, lágrimas começaram a escorrer dos olhos de seu interlocutor. Ela temeu ter dito algo errado, e por isso Ruby estava chorando. Quase inaudível, o Leopardo das Neves perguntou se ele poderia algum dia ser feliz. Siena prometeu que faria tudo por isso. Com esperança na voz, Ruby perguntou se ela manteria sua promessa, mesmo que ele não pudesse falar direito, mesmo que não tivesse casa nem dinheiro. Siena abraçou o rapaz com força e disse que isso tudo era bobagem. A garota acreditava que todos têm direito à felicidade, inclusive Ruby. De repente, ela ficou curiosa, se removesse as correntes do Leopardo das Neves e abrisse a janela completamente, será que ele desapareceria no dia seguinte? Ela de repente ficou curiosa, se removesse as correntes do Leopardo das Neves e abrisse a janela completamente, será que ele desapareceria no dia seguinte? Decidiu descobrir isso amanhã. Ao acordar pela manhã, a garota percebeu que algo restringia seus movimentos. Após alguns segundos, ela notou que era o cabelo de Ruby. Olhando para ele surpresa, perguntou quando ele tinha conseguido subir na sua cama. No entanto, o Leopardo das Neves não fugiu, o que foi muito imprudente. De repente, uma criada entrou no quarto e, ao ver sua senhora e Ruby, ficou paralisada. Siena sorriu apologeticamente, ao que Rose respondeu que um sorriso não resolveria a situação. A garota pediu à criada que olhasse para o pescoço do Leopardo das Neves. Ela não entendia como era possível, vendo tal coisa, deixá-lo preso por uma coleira. Rose não respondeu. Siena estava confusa, pois Ruby apenas piscava os olhos e nada mais. Ela presumiu que ele estivesse com alguma dor ou febre. Ao tocá-lo com a mão, o rapaz pulou abruptamente. Siena ficou um pouco assustada com tamanha brusquidão. Ela perguntou o que havia de errado, já que apenas o tocará com a mão. Não conseguia entender por que ele estava tão assustado e até envergonhado. O próprio rapaz subiu na cama onde ela já estava dormindo. Mas Siena não podia dizer isso a ele, pois previu que Ruby ficaria extremamente envergonhado com tais palavras. Ela já havia sentido isso antes, mas não sabia que o protagonista do romance era realmente tão tímido. Talvez fosse porque ele ainda era uma criança, então não tivera tempo de amadurecer e se tornar como ela o via no conto de fadas.
Siena mudou de assunto imediatamente, dizendo que, já que Ruby estava acordado, era hora do café da manhã. A garota teve um sonho muito estranho. Ou talvez não fosse um sonho, mas o leopardo das neves parecia tão solitário nele. Ao acordar com os raios de sol, ela imediatamente tocou a testa de Ruby, percebendo que era apenas um sonho. O café da manhã foi servido diretamente na cama, um processo que Siena chamava de tratamento de berço. Enquanto comia, a garota sentiu um cheiro estranho. Algo mofado exalava tanto que se espalhava por todo o quarto. Siena pareceu entender o que estava acontecendo quando Rose entrou no quarto, e a senhora perguntou quando Ruby havia se lavado pela última vez. Descobriu-se que ele não havia se lavado de forma alguma. Mas o surpreendente era que esse cheiro só começou a irritar Siena. Agora, claro, o Visconde mantinha um abrigo ilegal de animais. Era tolice esperar que Ruby fosse tratado adequadamente. A garota perguntou se ele poderia se lavar, oferecendo ajuda caso ele não soubesse como. Pelo rosto de Ruby, era claro que ele era contra tal ajuda. Finalmente, após se lavar, o rapaz continuava cheirando a si mesmo para verificar se algum daquele terrível odor permanecia. Ele parecia tão fofo para Siena que ela simplesmente enlouqueceu. Ela lamentou não ter prestado atenção nisso antes. Parecia que estava prestes a desmaiar. Ruby era adorável, mas, por mais que se olhasse, ele ainda era uma fera predadora. Rose perguntou por que o Sr. Ruby ainda permanecia em silêncio. Pensando bem, o rapaz realmente nunca falava na frente de outras pessoas. Siena era a única a quem ele respondia perguntas. A garota disse à criada que, se ele quisesse, poderia ficar em silêncio, e ela cuidaria de tudo. Rose perguntou novamente se ouvirá corretamente, se a senhora havia dito isso direito. A criada notou que a patroa realmente mudará muito ultimamente. Na verdade, ela gostava disso. A garota esperava que a senhora continuasse no mesmo espírito. Com alegria nos olhos, Siena perguntou a Rose se ela entenderá corretamente que havia se apaixonado pelo prisioneiro deles, mas a criada respondeu que não era bem assim. O rapaz apenas parecia um pouco fofo. Pelo que Rose podia ouvir e ver, sua patroa havia mudado de ideia sobre todos os prisioneiros. Siena ofereceu-se para deixar Ruby secar o cabelo e, ao mesmo tempo, arrumá-lo. Assim que o leopardo das neves viu as tesouras e a multidão de criadas, teve um ataque de pânico. Ficando de quatro, começou a rosnar ameaçadoramente. Siena presumiu que seu comportamento era devido a estranhos. Nesse caso, a senhora decidiu que Rose deveria estar sempre por perto. Ela perguntou à criada se cortaria o cabelo do rapaz. A garota argumentou que a criada acabará de dizer isso, mas, querida, era melhor confiar esse processo a ela. Ruby não parava de ficar irritado. Agora, em vez de rosnar, ele começou a gritar. Parecia que não gostava nada disso. Siena tentou explicar que não pretendia machucá-lo. Ela só queria arrumar seu cabelo. Explicar ou não, nada ajudava. Rose entregou as tesouras à senhora e a convidou para tentar ela mesma. Siena ficou um pouco confusa, pois nunca cortara o cabelo de ninguém antes. De qualquer forma, ela deveria pelo menos tentar pegar a tesoura. Ruby parecia ter se acalmado agora. Com um sorriso no rosto, Rose disse que parecia estar pronto para ser cortado agora. Recentemente, quando Siena tocou sua testa, Ruby ficou assustado e fugiu. Ela realmente esperava que os padrões dele não fossem muito altos. A garota avisou imediatamente que nunca cortara o cabelo de ninguém, então, se o penteado ficasse estranho, ela não poderia ser culpada. Ela alertou Ruby que estava começando e que havia tempo para detê-la, caso contrário, seria tarde demais para se arrepender. A franja resultante ficou estranha. Olhando para Ruby, Rose pediu à senhora que parasse. Baixando a mão com a tesoura, Siena imediatamente pediu desculpas ao rapaz. Seu novo corte de cabelo parecia que um rato havia roído a parte de trás de sua cabeça. Embora parecesse que tudo lhe caía bem, Siena diria até que o rapaz parecia bastante estiloso. Com esperança na voz, a garota perguntou se ele gostava de seu novo cabelo. Rose comentou, dizendo que era como se ele tivesse escolha. Siena estava tão assustada que poderia acidentalmente machucá-lo com as tesouras afiadas. Mas, felizmente, tudo deu certo. Com um sorriso no rosto, a garota disse a Ruby que ele agora entendia que era melhor não confiar a ela o cuidado com seu cabelo. Balançando a cabeça de um lado para o outro, Siena perguntou se ele a deixaria tocar seu cabelo novamente. Inclinando-se mais perto dela, Ruby sussurrou que já havia confiado seu cabelo a ela.
A garota ficou muito surpresa que o rapaz não se importava com o resultado. Embora fosse ótimo ver Mori no corredor, Siena a chamou, acenando para a garota. Ao se aproximar da senhora, a criada a cumprimentou. Sussurrava-se na mansão que a patroa havia mudado muito ultimamente. Corria o rumor de que Siena pedia desculpas aos prisioneiros que antes torturara a cada oportunidade e até começara a aprender a cortar cabelo corretamente por causa de Ruby. Os criados não entendiam qual era o sentido disso agora. Ultimamente, Siena realmente começara a andar muito pelo terreno e a se desculpar com os prisioneiros. Embora, claro, isso não consertasse tudo o que sua heroína fizera. Além disso, enquanto o Visconde mantivesse o abrigo, isso não teria fim, e o tratamento dos prisioneiros permaneceria o mesmo. Com o tempo, Ruby foi completamente libertado das correntes. O rapaz passava os dias olhando para Siena, sem nunca desviar os olhos dela. Quando ela perguntou por que ele a olhava assim, ele imediatamente negou. A senhora o alertou que a coisa que ela mais odiava no mundo era mentira. Segurando-a pela manga, o rapaz a olhou com um olhar triste e pediu que ela não ficasse brava, dizendo que, para ser honesto, ele realmente gostava de olhar para a garota. Siena sorriu e respondeu que, já que ele confessou tudo imediatamente, ela não ficaria brava com ele. A senhora esperava que ele risse disso, mas Ruby apenas permaneceu em silêncio. Então, ela decidiu perguntar ela mesma por que ele a olhava assim. Quando ele estava prestes a dizer algo, imediatamente ficou em silêncio. Parecia que o rapaz não tinha coragem de admitir nada. A garota tentou animá-lo, dizendo que ele não deveria ter medo de suas palavras e que ela não ficaria brava de qualquer forma. Siena estava explodindo de curiosidade. Ela continuava esperando que Ruby estivesse prestes a contar tudo. O rapaz apenas mudou de assunto, dizendo que queria sair para caminhar. Ruby segurou seu travesseiro com força e disse que não conseguirá sair para caminhar da última vez. Siena ficou muito surpresa que ele a olhasse assim para falar sobre o passeio. Ela ficou surpresa que algo tão simples exigisse tanto esforço de Ruby. O rapaz não parecia achar que era algo simples. A garota pediu que ele simplesmente a convidasse para um passeio da próxima vez, admitindo que realmente amava essa atividade. A criada levou Siena e Ruby ao guarda-roupa da senhora, onde estavam guardadas suas melhores roupas. Essa sala era usada para armazenar trajes formais. De um lado, os sapatos estavam belamente expostos, e do outro, havia acessórios. A senhora mal podia acreditar em seus olhos. Havia tantas roupas, mas Rose disse que eles atualizavam o guarda-roupa todos os anos. O Visconde não poupava despesas por causa de sua filha, e ela mesma dizia que adorava todo tipo de roupas. Por um momento, Siena sentiu muita pena por nem sequer saber da existência desse lugar. A garota começou a separar as coisas para escolher algo para Ruby. Virando-se para o rapaz, ela perguntou de que cor ele gostava. Ele congelou, pois não sabia como responder a essa pergunta. Siena decidiu adotar uma abordagem diferente e perguntou a Ruby se ele gostava do que estava vestindo. Com um sorriso, o rapaz respondeu que gostava. Então, ela apontou para seu vestido e perguntou se ele gostava do que ela estava usando agora. Um pouco envergonhado, Ruby também respondeu que gostava. A senhora mostrou a ele um vestido verde claro e amarelo e perguntou se ele gostava. Ele respondeu que gostava. Siena pensou que Ruby estava brincando ou que ele genuinamente não entendia que havia roupas masculinas e femininas. Se esse fosse realmente o caso, então ela não tinha escolha a não ser escolher uma roupa para ele. Os olhos da garota brilharam com o fato de que a escolha fora confiada a ela, mas Ruby se sentiu um pouco desconfortável com isso. Siena entregou a ele uma camisa que achava muito bonita para experimentar. Com dúvida na voz, Ruby perguntou o que aconteceria se não lhe caísse bem. A senhora estava certa de que isso não aconteceria. Era impossível que aquela roupa não combinasse com sua imagem. Siena não tinha dúvidas sobre sua escolha, mas, se Ruby quisesse uma roupa diferente, ele tinha a oportunidade de escolhê-la. A garota perguntou o que o estava incomodando. Ela tentou criar a atmosfera mais amigável possível, apontando para todas as coisas na sala. A garota sugeriu que o rapaz experimentasse qualquer uma que ele gostasse. Após um tempo, Ruby colocou a cabeça para fora do provador e chamou Siena. Ele tinha um pequeno problema. Havia um botão nas costas de sua camisa que não conseguia fechar. Como ele não conseguia lidar com isso sozinho, a garota pediu que o rapaz saísse para que ela pudesse ajudá-lo.
Siena podia ver nos olhos dele que Ruby estava envergonhado, mas ela não conseguia entender por quê, já que acabará de sugerir que ele abotoasse a camisa. Ela decidiu perguntar diretamente se ele estava com vergonha e por que não saía. Descobriu-se que o rapaz não queria sair por causa de uma ferida desagradável. Além disso, ele acreditava que a senhora não deveria olhar para ele porque ele era um mutante de onde vinha. Acreditava-se que apenas olhar para ele era contagioso e tocá-lo era fatal. O fato de ele ter nascido assim era chamado de maldição. Ruby não queria machucar Siena e também não queria que a maldição fosse transmitida a ela. Por isso, ele pediu à garota que não se aproximasse dele. O que Ruby havia passado realmente deixou Siena abalada. Ela puxou a cortina do provador e disse a ele para sair imediatamente, afirmando que mataria qualquer um que ousasse dizer algo assim sobre ele. Além disso, isso já era coisa do passado. A garota sugeriu verificar se ela morreria apenas por olhar para ele. Ela até pensou em puxar a cortina ela mesma, mas decidiu que, se fizesse isso, Ruby ficaria muito assustado. Sentando-se perto do provador, Siena resolveu esperar até que ele se acalmasse. Após algum tempo, o rapaz a chamou e perguntou se ela tinha certeza de que tudo realmente ficaria bem. A senhora estava absolutamente convicta disso. Além do mais, tudo estivera bem até então. Abrindo a cortina ligeiramente, Siena assegurou a Ruby que tudo ficaria bem daqui para frente. A garota tocou o rapaz, mostrando que nada aconteceria com ela, e o ajudou a abotoar a camisa. A senhora tentou expressar palavras de apoio, dizendo que ele não era um mutante, mas um leopardo das neves. E, além disso, ele mesmo se chamava assim. Na verdade, no romance, o personagem principal adota esse nome mais tarde. Mas Siena achou que não havia problema em começar a chamá-lo assim antes. A garota disse a Ruby que, mesmo que alguém perguntasse, ele poderia dizer com ousadia a todos que era um leopardo das neves, não um mutante. Essas palavras de apoio foram muito importantes para o rapaz. Pelo menos era o que estava escrito em seu rosto. Notando o olhar intenso de Siena sobre ele, Ruby perguntou se estava tudo bem. Acontece que ele parecia tão bonito que ela não conseguia tirar os olhos dele. O rapaz começou a negar, dizendo que a senhora era muito mais bonita que ele. Antes, sempre que começava a falar sobre algo, ele o fazia com extrema hesitação, mas agora estava completamente confiante em suas palavras. Já na carruagem, Siena sugeriu a Ruby que saíssem para algum lugar. Ela gostaria de caminhar até o centro da cidade. O rapaz concordou alegremente. Parecia que Ruby era o mais velho dos dois, mas a senhora parecia muito mais velha que ele. O rapaz notou que a garota estava certa de que isso não poderia ser verdade. Siena decidiu retomar um assunto antigo, já que havia dito a ele várias vezes para fugir, mas estava muito curiosa sobre por que ele ficava com ela. O olhar de Ruby imediatamente baixou. Descobriu-se que o rapaz simplesmente não tinha para onde ir. O problema era que ele era um mutante, e quem mais ele poderia ser, e ele não podia fazer nada de especial. Siena lembrou novamente que ele não era um mutante, mas um leopardo das neves. Era verdade que o atual duque não tinha apego pelo filho, mas isso não era motivo para cortar completamente os laços com sua própria pessoa, e foi por isso que ele eventualmente voltou por ele. A garota pediu ao companheiro para não ficar tão sombrio. Ruby não tinha motivos para brilhar de felicidade, pois não tinha boas lembranças daquele tempo. Siena estava certa de que no futuro tudo daria certo e ele se tornaria feliz. A senhora pensou que não seria fácil, mas, no final, seu companheiro estava destinado a um final feliz. Se nada acontecesse, Ruby, como personagem principal, certamente se tornaria feliz. O rapaz ainda não conseguia entender como Siena estava tão mais certa disso do que ele. Por algum motivo, parecia-lhe que, se a garota dizia isso, certamente seria assim. Ele não sabia o que era felicidade, mas agora Ruby parecia estar feliz. Ele colocou uma pétala de cerejeira no cabelo da garota e disse que ela se parecia com ele. Até hoje, ele não sabia que era quente e primaveril. Graças a Siena, agora ele sabia disso. Descobriu-se que a primavera é tão bela. Rose apareceu entre a multidão e chamou a senhora. A criada levou o casal a uma loja que vendia dispositivos mágicos, incluindo coisas que podiam ser usadas para capturar uma imagem. Siena chamou Ruby para olhar para ela. A senhora ia tirar uma foto dele. A garota tirou várias fotos, mas em todas elas, o rapaz parecia bastante triste ou confuso. A senhora perguntou ao companheiro se ele gostava de caminhar.
Após essa pergunta, Ruby sorriu um pouco e disse que gostava de caminhar. Nesse momento, Siena sentiu um pouco de vergonha. Ela lamentou não ter saído para caminhar antes, porque era tão bom. A garota sempre pensou que era caseira. A senhora sabia que hoje seria um presente para Ruby. Seria inesquecível. Ao entrar na próxima loja, eles foram recebidos por uma garota simpática. Descobriu-se que era uma loja de roupas que fazia sob medida. Rose explicou que o cavalheiro ao lado dela queria encomendar um terno, mas aparentemente a senhora também não estava avessa a olhar algo. A dona da loja ficou muito feliz por ter convidados tão agradáveis. A mulher pediu que esperassem um pouco. Parecia que ela sabia o que poderia oferecer a eles. Depois disso, a companhia foi servida com chá e doces. O desfile de moda de Ruby começou. Siena, Rose e a dona da loja ficaram simplesmente encantadas com tamanha beleza em comum. O rapaz era incrivelmente charmoso. Não importava o que ele experimentasse, a mulher pensou por um segundo e depois disse que o único defeito do rapaz era seu penteado. Após essas palavras, a senhora sentiu uma pontada de vergonha. A dona da loja ficou muito interessada em saber quem era esse jovem e se o Visconde Lovett realmente tinha um filho. Ela queria admirar esse casal por muito mais tempo. Esperava que eles visitassem sua loja mais de uma vez. A mulher perguntou à senhora Siena como deveria chamar esse jovem cavalheiro, e a garota deu o nome dele. Sorrindo suavemente, a senhora disse que o nome combinava muito bem com o cavalheiro. Ruby admitiu que foi Siena quem lhe deu o nome. A mulher ficou muito surpresa com essa informação. Ela percebeu que provavelmente esse rapaz era do abrigo, e esses pensamentos a deixaram desconfortável. A senhora defendeu seu companheiro, perguntando se, mesmo que isso fosse verdade, Ruby seria realmente tratado de forma diferente depois disso? A senhora riu, tentando suavizar a situação, e então disse que isso não aconteceria. Essa reação não foi nada satisfatória. Ela disse a Ruby para trocar de roupa e sair, pois eles iriam para outro lugar. Embora tenham visitado vários lugares depois disso, o rapaz não foi bem-vindo em nenhum deles. Siena não queria ferir seus sentimentos ainda mais, mas estava certa de que Ruby entendia tudo, já que ele era perspicaz. A senhora achava que entendia bem o que estava acontecendo ali. Afinal, era um reino onde viviam pessoas. A garota decidiu que não fazia sentido ficar indo e voltando ao ateliê, mas esperar que pelo menos em algum lugar Ruby fosse tratado normalmente. Siena ficou muito chateada porque todos consideravam o rapaz como uma espécie de escravo. Mas Rose disse que o que era ainda mais estranho era o fato de a senhora ser muito educada com ele, agindo como se o adorasse. A garota não entendia o que havia de estranho nisso. Ela ouvirá que havia casamentos entre pessoas comuns e pessoas como Ruby. O professor havia falado sobre isso durante a aula. Infelizmente, esses casamentos eram muito raros, e os homens-fera tinham que enfrentar discriminação constante ao longo de suas vidas. Muitos simplesmente não aguentavam, então precisavam esconder sua essência e fingir ser pessoas comuns. Ruby apertou a mão de Siena com força e disse que desejava poder se tornar uma pessoa comum. De repente, começou a chover. Rose disse que iria buscar um guarda-chuva, deixando o casal sozinho. Com lágrimas nos olhos, Ruby disse que precisava ser humano para sempre ficar perto da senhora. Ele acreditava que não era difícil para ele fingir ser humano. A garota era contra isso, pois sabia que sua existência se tornaria insuportável, já que ele teria que mentir por toda a vida. Ruby estava extremamente deprimido. Ele não entendia por que a senhora era contra essa ideia, já que, do contrário, ninguém permitiria que ele ficasse perto dela. Siena não entendia se alguém o havia proibido de estar com ela, mas ela nunca havia pensado em manter Ruby ao seu lado por toda a vida. O rapaz sabia que as pessoas o odiavam, e se também odiassem a garota por causa dele, ele poderia viver com isso tranquilamente. Siena nunca havia percebido alguém a odiando, embora a ideia de isso acontecer a assustasse. A senhora segurou o rosto dele e disse que era injusto que ele fosse odiado pelo mundo inteiro sem motivo específico. Ruby acreditava que havia um motivo, e esse motivo estava nele. Ele estava certo de que, se não estivesse por perto, ninguém odiaria Siena. Havia alguma verdade em suas palavras. A senhora estava disposta a considerar a opção de ir com Ruby para a Terra dos Homens-Fera. Mas havia um problema. Os Homens-Fera provavelmente não gostavam de pessoas comuns, o que significava que todos odiariam a garota lá apenas por ser uma pessoa comum. E isso era injusto. Portanto, não havia nada de normal nas pessoas daqui tratarem Ruby assim.
descobriu-se que na terra dos Homens-Fera, o Leopardo das Neves também era desprezado. Essas palavras fizeram Siena sentir uma dor incrível pelo rapaz. Rose voltou com os guarda-chuvas e viu a senhora muito chateada. Mas a garota mentiu, dizendo que estava tudo bem, embora isso absolutamente não fosse verdade. Ela tentou convencer Ruby de que todo o tempo do mundo não seria suficiente, mesmo que ele apenas amasse todos que o valorizavam. Siena realmente não queria que ele deixasse os outros o humilharem. Era tudo incrivelmente triste. Tocando a garota, Ruby sentiu o calor de suas mãos, e esse pequeno sentimento pareceu finalmente acalmar sua alma. O rapaz queria saber com certeza se Siena realmente o amava desde o primeiro encontro. Ele se apaixonou assim, sem motivo. Para a senhora, isso era apenas o começo. Ela estava convencida de que havia muitas outras pessoas por aí que não precisariam de um motivo para amar Ruby. O rapaz já estava dormindo há muito tempo, mas Siena não conseguia dormir porque continuava vendo em sua mente a imagem de como as pessoas reagiam ao descobrir que seu companheiro era de um abrigo. Ela realmente esperava encontrar uma maneira de acabar com esse tipo de tratamento. Rose ficou surpresa que, naquela situação na loja de roupas, o cavalheiro simplesmente se conteve e saiu, já que a antiga Siena provavelmente teria esbofeteado aquela mulher. A garota se perguntou que tipo de criança era essa Siena, se ela era capaz de até mesmo dar um tapa. De qualquer forma, ela agora sentia que estava pronta para qualquer coisa. Siena se perguntou se o Visconde aceitaria qualquer uma de suas travessuras. Rose confirmou que era realmente o caso. Mesmo que Ludwig tivesse deserdado sua filha, ela ainda não teria recuado. Fosse como fosse, parecia que não havia nada que as autoridades não conseguissem alcançar. Aparentemente, é assim com a aristocracia. Se você usar o poder com sabedoria, pode alcançar muito. No dia seguinte, assim que a senhora Siena entrou no salão, todos os convidados imediatamente baixaram a cabeça diante dela, caíram de joelhos e começaram a pedir perdão. Isso assustou a senhora um pouco. Parecia que ela não os havia chamado ali de forma despótica. Mas essa foi a reação deles. No entanto, ali estavam reunidas pessoas que não apenas olhavam para Ruby com desdém, mas também não hesitavam em insultá-lo. Elas nem pensavam em tratar o rapaz com bondade. As pessoas imediatamente entenderam por que haviam sido reunidas, que ousaram se comportar de maneira inadequada com os homens-fera que a senhora estava protegendo. Os presentes juraram que realmente não sabiam quem estava diante deles. Mas Siena estava indignada. Ou seja, se soubessem que ela estava protegendo Ruby, teriam se comportado de maneira diferente. A senhora quis saber, após essa conversa, se eles venderiam roupas para o Leopardo das Neves e se a decisão mudaria quando saíssem de sua mansão. Siena apenas queria que os homens-fera ali tivessem pelo menos direitos mínimos. A senhora declarou que estava pensando em encomendar novas roupas para os homens-fera e esperava que os presentes a ajudassem. Um dos alfaiates ficou extremamente surpreso que não estavam falando apenas de Ruby, mas de todos os homens-fera. A senhora começou a se justificar, dizendo que, infelizmente, o abrigo não era particularmente limpo. Então, mesmo que novas roupas fossem costuradas, elas ficariam sujas muito rapidamente. Siena queria dizer que, idealmente, roupas deveriam ser costuradas para o abrigo todos os meses, mas os alfaiates ficaram simplesmente horrorizados com o que ouviram. A senhora assegurou-lhes que não precisavam se preocupar com dinheiro, mas as roupas tinham que ser de primeira classe. Um dos presentes disse, com horror na voz, que, nesse caso, seria necessário tirar medidas dos homens-fera. Com um sorriso no rosto, Siena respondeu que isso poderia ser feito no abrigo. Os presentes estavam extremamente insatisfeitos por terem que tirar medidas pessoalmente desses homens-fera sujos com suas próprias mãos. Eles sabiam que não podiam recusar, e se o fizessem, esqueceriam seus salões e oficinas, pois a senhora cuidaria disso. A senhora ficou feliz que seu plano tivesse dado certo. Ela alertou os presentes que esperava que, no futuro, prestassem mais atenção aos homens-fera e também atendessem aos pedidos deles. Não tiveram escolha a não ser dizer que tudo seria feito, enquanto inclinavam a cabeça diante da senhora. Pode ser um pouco infantil, mas a vingança de Siena foi bem-sucedida. A garota lembrou-se de mais uma coisa. Ela pediu aos presentes que também costurassem roupas para suas criadas e criados. Todos perguntaram em uníssono se eles também eram homens-fera. Sem responder a essa pergunta, Siena pediu que preparassem algumas roupas para a forma animal deles também. Depois disso, ela saiu. O Visconde observou toda essa reunião, mas nunca saiu de trás da coluna para impedir sua filha.
Quando Siena acordou pela manhã, descobriu que Ruby, de alguma forma, estava de volta à sua forma de leopardo das neves. Fosse como fosse, a garota pretendia organizar o abrigo antes que o Duque aparecesse em busca de seu filho. Para isso, Siena precisava cuidar não apenas de Ruby, mas também dos outros homens-fera. Além disso, fazer com que o Visconde enxergasse toda essa situação de uma nova maneira. A garota bateu na porta de seu pai. Ela abriu imediatamente, e sem tempo de ver quem havia chegado, ele perguntou com desagrado quem era. Assim que Ludwig viu sua filha, imediatamente a abraçou. O Visconde convidou sua filha para entrar no quarto e ofereceu um assento. O homem entregou a Siena um prato com seu doce favorito, Mont Blanc. A garota perguntou ao pai, surpresa, se ele sabia que ela viria visitá-lo. Sorrindo, o homem respondeu que talvez não soubesse quando sua filha o visitaria, mas sempre mantinha um doce reserva para essas ocasiões. A senhora ficou agradavelmente surpresa e disse ao pai que, nesse caso, o visitaria com mais frequência. O Visconde entregou outro doce à garota e perguntou como ela estava. Olhando nos olhos dela, perguntou se tudo tinha corrido bem com os donos dos salões. Siena congelou. Ela não esperava que seu pai já soubesse de tudo. Reunindo forças, ela disse ao Visconde que queria organizar o abrigo deles. A garota tentou explicar que domesticar homens-fera completamente normais e depois vendê-los como escravos não era uma coisa boa. Quase inaudível, Ludwig perguntou se sua filha sabia de tudo. Siena continuou, dizendo que não gostava que, por causa dela, o Visconde machucasse outros e, assim, garantisse sua vida feliz. A senhora queria que o abrigo deles finalmente se tornasse um verdadeiro abrigo, não uma loja ilegal de escravos. Após uma breve pausa, Ludwig disse que estava fazendo tudo o que podia para garantir que sua filha pudesse viver feliz. Mas, se parassem com isso, teriam que dizer adeus a uma vida tão luxuosa. Siena estava certa de que estava pronta para isso. Cobrindo o rosto com as mãos, o Visconde mal podia acreditar que sua filha finalmente entenderá algo. A senhora ficou surpresa com tais palavras. Ela presumiu que havia algo que não sabia. Era um pouco estranho para Ludwig que sua filha, do nada, começasse a insistir que ele a levasse ao abrigo, embora antes ela não se importasse com ele. Além disso, rumores chegaram ao Visconde de que a senhora Siena havia parado de ser rude com as criadas ultimamente. Sorrindo, o pai disse que não perguntaria à filha onde ela soubera de tudo isso, o que pensava sobre isso e quando conseguirá crescer tanto. Para surpresa de Siena, seu pai apoiou sua ideia. O Visconde não queria que sua própria filha tivesse vergonha de seu pai. A senhora começou a ir ao abrigo e, surpreendentemente, muitos ficaram inicialmente alarmados com as mudanças. Siena tentou fazer amizade com cada animal, mas no início não teve sucesso, assim como acontecerá com Ruby no começo. No entanto, se continuasse assim por uma semana ou até duas, tudo poderia dar certo. Virando-se novamente para o gato preto, a garota perguntou se ele responderia a ela hoje. O estranho apenas perguntou por quê, mas mesmo isso deixou a senhora feliz por finalmente ouvir sua voz e perceber que seus esforços não foram em vão. O cara não entendeu por que ela estava sorrindo daquele jeito, se sua pergunta realmente tinha feito a garota rir tanto, mas mesmo assim decidiu dizer seu nome. Seu nome era Lu. Sorrindo, Siena prometeu que certamente se lembraria do nome dele. Aos poucos, os homens-fera começaram a se abrir para ela. Ruby tinha ganhado um pouco de peso durante esse tempo e ficado bem maior. Siena comprou um brinquedo novo para ele quando foi à cidade com seu namorado. A moça tinha certeza de que ele gostaria. E realmente gostou. Ruby pulava atrás dela com grande entusiasmo. A garota gostava de brincar com o leopardo das neves, então brincava com ele todas as vezes até ele se cansar. No final, era ela quem ficava exausta primeiro. Ruby imediatamente assumiu sua forma humana e correu em direção a Siena, temendo por sua vida. Sorrindo, a garota disse para ele não se preocupar. Ela estava apenas um pouco cansada. Ela riu e disse que tinha sido muito divertido. Ruby também gostou muito de tudo. Era a primeira vez que ele brincava. Foi uma ótima experiência para ele. A moça notou suas bochechas. Estavam vermelhas de tanto correr como o leopardo das neves. Gentilmente segurando sua bochecha, Siena sugeriu que repetissem essas brincadeiras algum dia. Ruby, um pouco envergonhado, concordou, mas acrescentou que por hoje era o suficiente, já que sua companheira estava cansada. O cara pegou a garota no colo, o que a assustou um pouco. Ele nunca imaginou que estaria abraçando uma princesa.
Por algum motivo, Siena achava muito difícil olhar Ruby nos olhos. Por causa disso, ela se sentia constrangida, então sugeriu que ele a carregasse nas costas. Tudo parecia perfeito. Ruby estava ficando mais feliz, e as coisas no abrigo estavam gradualmente melhorando. Pelo menos, era o que Siena pensava. De repente, bem cedo pela manhã, alguém invadiu o quarto da moça com a notícia de que alguém estava procurando por ela urgentemente. A garota ficou assustada porque esse estranho se parecia muito com o Sr. Ruby. Siena congelou de excitação. Será que o Duque já estava ali? Ele chegou muito antes do que estava escrito no romance. A moça se perguntou o que deveria fazer. Era realmente necessário entregar Ruby tão cedo? Tudo isso a pegou de surpresa, embora ela soubesse que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria. O cara estava tremendo. Parecia muito assustado, então Siena decidiu primeiro ir ver quem tinha chegado. Talvez não fosse o Duque. Ruby repetiu com a voz trêmula que não queria ir para lá. A garota tentou acalmá-lo, dizendo que ele não precisaria ir a lugar nenhum agora e que ela iria descobrir tudo sozinha. A moça não conseguia entender se Ruby estava com muito medo do Duque ou com medo de que ela o abandonasse. Siena abraçou o cara com força e prometeu voltar logo. O Duque tinha uma influência enorme, e não importava se você era homem ou fera, não seria difícil para ele exterminar uma raça inteira, se necessário. De fato, uma pantera negra estava diante da moça. O Visconde estava extremamente agitado. Ele perguntou à filha onde estava Ruby, mas logo se corrigiu, chamando o Leopardo das Neves de Frank Johnson. Siena percebeu pela expressão do Duque que ele já tinha descoberto tudo. Mas ela não conseguia entender como ele havia descoberto tudo tão rápido. Ela achava que tinha pelo menos mais alguns meses. O cavalheiro repetiu a pergunta sobre Frank mais uma vez. A garota disse a verdade, que o Leopardo das Neves estava assustado e não queria aparecer. Só de olhar para aquele homem, ela tremia. Ele não parecia um homem que veio procurar seu filho desaparecido. Siena tentou demonstrar com toda a sua postura que não tinha medo do Duque. Ela perguntou se Frank era seu filho. O cavalheiro confirmou. A garota disse que eles eram completamente diferentes e que ela não aceitaria apenas a palavra dele e entregaria Ruby. Tal ousadia indignou o Duque. O Visconde e Rose tentaram impedir a moça de fazer algo impulsivo. Siena ainda insistiu em sua posição, exigindo provas do cavalheiro de que Ruby era seu filho. Inclinando-se diante da garota, a Pantera Negra sorriu levemente e perguntou se ela ao menos entendia quem estava diante dela. Siena respondeu com muita confiança. Ela entendia perfeitamente quem estava à sua frente, mas deixou claro que isso não mudaria sua decisão. Por mais corajosamente que ela agisse agora, no fundo, sabia que estava fazendo algo estúpido. Ela poderia simplesmente ter entregado Ruby ao Duque e tudo teria acabado. Mas parecia que ela não conseguia entregá-lo às mãos erradas. O cavalheiro percebeu que diante dele estava uma criança imprudente que certamente se comportaria da mesma forma diante do imperador. Normalmente, as almas das crianças fugiriam só de ver um duque. Mas Siena tinha autoconfiança demais para uma simples filha de Visconde. O cavalheiro sorriu e perguntou como poderia provar à garota que Frank era seu filho, embora ele mesmo soubesse muito bem que, para estabelecer parentesco, seria necessário chamar um mago ou um sacerdote. Siena tinha uma solução mais simples. Ela decidiu que, se Ruby dissesse que amava o Duque, ela acreditaria que ele era seu pai. Essas palavras fizeram a Pantera Negra rir muito, porque apenas uma criança poderia sugerir um método tão ingênuo para estabelecer parentesco. A moça estava confiante demais. Ela convidou o cavalheiro a segui-la. Ela sabia que tudo isso era inútil. Não importava o que a moça fizesse, Ruby ainda teria que voltar para a família do Duque Johnson. O Leopardo das Neves estava escondido atrás de uma árvore no jardim. Ele estava extremamente assustado. Siena virou-se rapidamente para o Duque e gritou que o garoto tinha medo dele e acrescentou que ele não era seu pai. Cerrando os dentes de raiva, o cavalheiro respondeu que parentesco não se estabelece assim. Nesse caso, Siena não entendia por que Ruby tinha tanto medo de seu pai. Ela estava com muita sorte de ainda ser uma criança. Caso contrário, a garota já teria perdido a cabeça. Sem responder à pergunta principal, o Duque disse que não era Ruby, mas Frank Johnson. Ele se aproximou do leopardo e o chamou de forma rude. O animal imediatamente assumiu uma postura defensiva e rosnou. Ruby parecia pronto para atacar a qualquer momento.
O cavalheiro saltou alto no ar e imobilizou o leopardo das neves no chão com uma perna. E Siena gritou com o que viu. Agarrando Ruby pela pele, o duque disse que eles estavam voltando. A garota não conseguia acreditar nos próprios olhos de que tudo terminaria assim. Eles nem tiveram tempo de se despedir direito. Lágrimas escorriam de seus olhos. Ela mal conseguia sussurrar para que ele não fosse embora, mas já era tarde demais. Siena estava incrivelmente chateada por Ruby ter que sofrer assim o tempo todo. Não se podia dizer que ela havia fingido durante todo esse tempo. Mas se o duque tivesse seguido o romance e não aparecido antes, tudo teria sido diferente. Na despedida, a moça ficaria triste, é claro, mas entenderia que era o fim. Quando a garota correu até o duque e o leopardo das neves, ele perguntou rudemente o que ela queria. Reunindo coragem, Siena declarou que não permitiria que o cavalheiro levasse Ruby com ele se continuasse sendo tão cruel com o garoto. A Pantera Negra apenas empurrou a garota para o lado para tirá-la do caminho. Siena ainda não se acalmou. Ela começou a gritar que a família era a coisa mais importante. Ela não entendia, se era assim, porque Ruby odiava tanto o pai. A moça gritou para o duque que ele não tinha direito de ser um pai. O homem ergueu a mão contra a garota com raiva, dizendo que só viera buscar seu filho desaparecido. O visconde apareceu do nada. O leopardo das neves pulou das mãos do duque e caiu no chão, não muito longe dele. Naquele exato segundo, Siena correu em direção a ele. Ludic correu até o duque e o acertou no rosto com toda a força. O visconde não ia tolerar que esse duque ousasse tratar sua filha daquela maneira. Siena abraçou Ruby com muita força, lágrimas de dor e raiva escorrendo de seus olhos. Todos os homens-fera estavam trancados em jaulas de ferro, e entre aqueles que os trancaram sem piedade, não havia um único com coração bondoso. Há muito tempo, era comum Ruby ver alienação nos olhares direcionados a ele. Depois de tudo, até o olhar de seus chamados pais sempre estava cheio de indiferença. No dia em que Siena se colocou entre o leopardo das neves e o chicote, ele ficou verdadeiramente chocado. Ele não entendia por que e com que propósito ela fazia aquilo. Além disso, a garota estava ferida. Mas mesmo nessa posição, o sorriso não deixava seu rosto. Ela era tão frágil, muito mais fraca e menor que ele. Mas havia uma coragem incrível nessa moça. Nunca na vida a alma de Ruby se sentirá tão aquecida, porque ninguém jamais o havia protegido com o próprio corpo. Ele sempre quis perguntar por que ela fazia isso. E então ele nem pôde pensar que tudo aquilo era realmente sincero. Siena de fato não havia comido nada por vários dias seguidos, e sua temperatura subira por causa do ferimento, mas ela nem demonstrava que se sentia mal. Ruby sentia que a garota estava ficando mais fraca a cada dia. Ele começou a se preocupar que essa criança realmente morreria assim. O leopardo das neves entendia que, se ela morresse, ele ficaria sozinho de novo e ninguém mais cuidaria dele. E ele provavelmente seria trancado em um orfanato novamente e sujeito a punições terríveis. Comparado a isso, seria ainda mais insuportável se o olhar caloroso de Siena desaparecesse de sua vida para sempre. Acho que era tudo o que Ruby precisava. Parecia-lhe que, só um pouco mais, e ele ficaria cego pelos olhos dela, que brilhavam tanto. O duque percebeu que era hora de acabar com aquilo. Ele tinha a sensação de que se tornará um completo canalha. Parecia-lhe que, se ele só aparecesse ali em busca de Frank, seu filho o seguiria imediatamente sem questionar. Anteriormente, o garoto era uma criança muito mais distante e fria. O duque não entendia quando seu filho conseguirá amadurecer tanto e experimentar a amargura da tristeza em seu coração. Frank nunca havia demonstrado tal determinação em sua vontade. Provavelmente era por causa dessa garota, pensou o cavalheiro. O duque decidiu que levaria Siena com ele também. Ele ia levar as crianças para o ducado de Johnson. O visconde se aproximou de sua filha e a abraçou, então começou a gritar que o duque estava falando bobagens. Segurando Siena com força contra si, Ludic disse que era impossível simplesmente levar sua filha embora. Ela era humana, afinal. O duque percebeu que a situação não poderia ser resolvida pacificamente e decidiu recorrer a ameaças. Ele sabia que o visconde Ludic era responsável por um abrigo para homens-fera. O cavalheiro ameaçou levantar a questão de o visconde vender homens-fera como escravos, o que poderia muito bem causar uma guerra entre os dois países. O duque sabia que diante dele estava apenas um simples visconde que não era forte o suficiente para enfrentar um império inteiro. No final, o cavalheiro acrescentou que não estava ameaçando, mas apenas propondo um acordo.
A condição de seu acordo era que Ludwig enviasse voluntariamente sua filha para o ducado, e o Duque Johnson fecharia os olhos para o orfanato. Siena conseguirá influenciar Frank, que anteriormente mal conseguia juntar duas palavras. Não importava se foi acidental ou intencional, mas o cavalheiro estava certo de que aquela criança ainda seria útil para seu filho. O duque sacou sua espada e a apontou para o visconde e sua filha, dando-lhes a escolha de morrer ou segui-lo. Siena voltou para seu quarto sob o pretexto de que precisava arrumar suas coisas. Ela tinha pouco mais de 10 minutos. Um pai furioso entrou no quarto, pedindo à filha que não fosse a lugar nenhum, pois ela sabia muito bem que a relação entre eles e os Homens-Fera era tão ruim quanto poderia ser. O homem estava muito preocupado que algo de ruim pudesse acontecer com sua filha. Siena lembrou seu pai das palavras do duque, que, caso contrário, ele simplesmente os mataria. Embora seu pai não acreditasse muito nessa ameaça, a garota sabia que o duque era um homem de palavra e que ele realmente poderia matá-lo sem que sua mão tremesse. Ludwig começou a se culpar por ter trazido Ruby para o abrigo um dia. Se ele não tivesse feito isso, nada teria acontecido. Depois, começou a se culpar por não ter ouvido sua filha. Se ele a tivesse ouvido e administrado o orfanato corretamente, tudo teria sido diferente. Siena tentou acalmar seu pai. De qualquer forma, o que estava feito não podia ser desfeito. Ela não achava que era culpa dele. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos do visconde. O homem estava em completo desespero. A garota abraçou seu pai e pediu perdão por ter que fazer isso e enviá-lo ao ducado. Ludwig abraçou sua filha com força e disse que seria o homem mais feliz se ela ficasse em casa. Ele sabia que havia razões para isso, mas, no fundo, esperava que algo ainda pudesse ser mudado. De qualquer forma, eles não tinham escolha. Siena nunca foi próxima do visconde e fazia o que queria. A garota tomou o que achava ser a decisão certa, seguiria Ruby para que ele não ficasse sozinho lá. Além disso, a última coisa que ela queria era que a relação de seu pai com o duque piorasse. Afinal, o visconde era apenas um dos personagens do romance. Ludwig admitiu que estava muito orgulhoso de sua filha ter crescido tanto, mas estava muito assustado por ela. Segurando a garota com força, ele prometeu que faria tudo para encontrá-la se algo acontecesse com ela. O visconde pediu perdão à filha por tudo, chamando-se de um pai estúpido. Durante esse tempo, Ludwig tornou-se família para Siena, e ela passou a amá-lo. O Duque Johnson entrou no quarto da garota e disse que havia chegado a hora. O visconde pediu que ele esperasse. Ele tinha um pedido em troca. Pediu que levasse Rose para o ducado e enviasse um relatório toda semana. O cavalheiro concordou imediatamente. Ludwig também avisou que, se algo acontecesse com sua filha, ele não deixaria passar. O duque apenas disse que sempre cumpre sua palavra. A carruagem partiu para o ducado. O visconde ficou parado, observando, incapaz de se mover. Mas se aproximou dele e pediu baixinho que voltasse para casa, pois estava frio lá fora. Virando-se para a empregada, Ludwig perguntou se ele tinha sido um bom pai para Siena. Mai respondeu que, claro, ele tinha sido. Além disso, a garota sorriu para seu pai quando partiu. Rose mostrou à moça o lago Avarta, por onde passaram. Esse reservatório era o orgulho do reino de Grave. De qualquer prédio alto, era possível ver sua vista. Não importava o quão longe estivessem, era por isso que ele era tão famoso. Siena colocou a cabeça para fora da carruagem e admirou aquele lago enorme e belo. Virando-se para o duque, a garota perguntou se ele gostaria de ver. O cavalheiro apenas grunhiu descontente, pedindo que ela parasse. Siena decidiu continuar o diálogo mesmo assim e perguntou quanto tempo ainda levaria para chegarem. O duque respondeu brevemente que não. A moça perguntou como era o ducado de Johnson, o que foi uma pergunta estranha para o cavalheiro, que disse que se parecia muito com o lugar onde Siena vivia. A garota ficou surpresa que também havia muitas pessoas lá. Estranhamente, o homem respondia gentilmente a todas as perguntas que ela fazia. Ela presumiu que era por causa do acordo com o Papa. Siena decidiu não se deter nisso e perguntou se era verdade que o duque era uma pantera negra. Olhando para ela, o cavalheiro perguntou o que ela estava tentando alcançar. Ele não entendia por que ela continuava fazendo essas perguntas idiotas. Siena perguntou, com uma voz ofendida, se o duque realmente não queria responder tanto assim. E, de qualquer forma, foi por causa dele que ela teria que se estabelecer em um império do qual nunca ouvirá falar. O que impressionou Johnson foi que aquela garota não tinha medo dele.
A moça admitiu que tinha medo, mas fazia o melhor para não demonstrar. Nesse caso, o Duque não entendia por que ela de repente decidiu agir por conta própria, confiando em Frank. Siena o corrigiu, dizendo que confiava no Duque, não em Ruby. Já que ele ia levar uma criança tão frágil e indefesa como ela, e ainda para um país cheio de homens-fera, talvez o cavalheiro assumisse a responsabilidade por ela. Se fosse assim, a moça sabia que precisava agir com confiança. Afinal, era improvável que a tratassem melhor, mesmo que ela tentasse bajulá-los. O Duque não teve escolha a não ser admitir que cuidaria da segurança de Siena. Voltando sua atenção para seu filho, Johnson perguntou o que aconteceu com o cabelo de Frank. A garota percebeu que era melhor ficar em silêncio e ignorar essa pergunta. O Império Snovel era a terra natal dos Homens-Fera, onde eles viviam desde sua fundação. Mas, não importa como se olhe, o Império não era um estado forte. Individualmente, cada um dos Homens-Fera era forte, mas sua força variava dependendo da espécie. Como este mundo era movido pelo poder, qualquer um que o possuísse poderia se tornar um imperador. Este país não era poderoso, mas ainda assim conseguiu se tornar um império, com um poderoso imperador, possuidor de um poder incomensurável, que conquistou estados vizinhos com sua vontade. Se fossem provocados, poderiam invadir o reino humano, deixando apenas terra arrasada. Isso era tudo o que Siena sabia sobre esse império. Ela estava muito curiosa sobre o quão poderoso era o Duque. Ao cair da noite, eles chegaram ao ducado. O palácio era incrivelmente grande e majestoso. Assim que o Duque cruzou a entrada da casa, todos os criados o saudaram em uníssono. Eles estavam alinhados como peças de xadrez. Siena notou que tudo ali era realmente como era para os humanos. O cavalheiro foi imediatamente recebido por um homem que suspirou aliviado, dizendo que o Duque realmente havia ido buscar seu filho. Voltando sua atenção para Frank, ele concluiu que o jovem mestre teve tempos difíceis. Olhando para Siena com um sorriso sarcástico, o Duque Johnson concordou com o homem. Essas palavras realmente tocaram a garota, porque ela praticamente tirava o pó de Ruby. Ela não acreditava que o ducado trataria o garoto melhor do que ela. Siena tinha certeza de que aquele homem estava apenas sendo educado agora, enquanto o Duque estava por perto. Mas assim que ele se afastasse, quem sabia o que poderia acontecer? Voltando sua atenção para Rose e Siena, o homem perguntou quem eram as acompanhantes do cavalheiro. Johnson sussurrou que explicaria tudo depois, mas por enquanto elas ficariam ali por um tempo, pedindo que ele garantisse uma recepção calorosa para elas. Siena podia sentir a traição emanando daquele homem. O homem pediu à distinta convidada que o seguisse, e ao sair, o Duque disse à garota que, se ela precisasse de algo, poderia chamá-lo imediatamente. Parando no meio do caminho, a moça perguntou se poderiam ir primeiro ao quarto de Frank. Inclinando-se ligeiramente diante dela, o homem respondeu que poderiam passar se assim desejassem. Ruby gentilmente pegou a mão da garota e perguntou se poderia apenas ficar com ela. De fato, um lugar como aquele poderia entristecer qualquer um, e seria triste até para uma única pessoa. Siena concordou em ficar com Ruby até a hora de dormir. Ela apenas sugeriu que dormissem em quartos separados, já que estavam no ducado, para evitar mal-entendidos. O garoto concordou com ela. O homem, que era o mordomo do ducado, conduziu a moça ao seu quarto. Siena não esperava receber um quarto tão bonito. Era também muito espaçoso. O mordomo informou que, se ela precisasse de algo, sempre haveria uma criada pessoal à disposição em seu quarto para ajudar. A garota ficou surpresa com a súbita polidez daquele homem. Assim que ele fechou a porta atrás de si, ela imediatamente caiu na cama macia. Era estranho, claro, no romance ela era uma personagem. Porque Siena de repente começou a desempenhar um papel tão importante tanto para Ruby quanto para o Visconde não estava claro. A garota se perguntava como seu pai estava. Provavelmente, ele já tinha acordado e estava deixando todos nervosos ao tentar ir atrás dela. Rose notou o olhar triste da moça e perguntou se estava tudo bem com ela. Ela estava muito preocupada com a garota e, além disso, ela havia falado tão corajosamente com o Duque enquanto viajavam. A criada temia que, se algo acontecesse, o Sr. Ruby não conseguiria mais defender Siena. A moça disse que foi ela quem insistiu para que Rose fosse com eles, e se não tivesse feito isso, teriam que convencer Ruby a enviar uma carruagem para ela. Além disso, a própria Siena não queria começar uma guerra por uma trivialidade, e foi por isso que ela impôs condições ao Duque. A moça pretendia ir falar com ele agora. Além disso, antes de partir, ela e o Duque haviam discutido isso.
Rose não acreditava no que ouvia, que a garota tinha um plano o tempo todo. Agora ela estava muito interessada em saber quais condições a moça queria impor ao Duque. Assim que Siena cruzou a entrada do escritório do mestre, ele já sabia que ela o procurava. A moça disse que veio continuar a conversa com ele. Johnson foi direto ao ponto e perguntou qual seria a exigência dela. Em primeiro lugar, a vida de Siena não deveria estar exposta a nenhum perigo. Toda a responsabilidade por sua estadia descuidada no ducado deveria recair sobre o mestre. Johnson imediatamente disse que cuidaria disso. Ele perguntou se era só isso ou se a moça tinha uma lista inteira de exigências. A garantia de segurança era um conceito bastante vago. Siena simplesmente queria que o duque determinasse seu status na propriedade. Ela presumia que as pessoas não eram tratadas com muita gentileza ali. A moça perguntou diretamente se ela tinha um cheiro humano, pois notou o mordomo olhando para ela de forma estranha. O duque explicou que era mais por causa de Frank do que pelo cheiro da garota. Ele admitiu que ela estava certa. Nunca se sabe o que pode acontecer, então é melhor ser cauteloso. Johnson entregou a Siena um bracelete que havia preparado especialmente para ela. Era um artefato. Se ela o colocasse, ninguém seria capaz de adivinhar que ela era humana, mas a moça nunca deveria tirá-lo. Quanto ao seu status, ele não havia pensado nisso, mas prometeu resolver a questão em breve. Siena pediu que o assunto fosse resolvido o mais rápido possível. Ela não gostava nem um pouco de ser menosprezada. A próxima coisa que a interessava era o que ela deveria fazer se quisesse ver seu pai. Embora estivesse mais preocupada que seu pai enlouquecesse de saudades, afinal, ele perdeu sua filha da noite para o dia. O Duque prometeu que, até Frank estar completamente recuperado, ele faria o que a garota quisesse.